nessa mesma intensidade. Muitos louvores foram entoados essa noite, mas não acabou. Agora eu quero bater um simples papo com você. Eu quero conversar um pouquinho com você. Se você quiser pode ficar à vontade, pode se assentar. Nós vamos fazer uma pequena conversa. Eu quero compartilhar uma história que nós encontramos na Bíblia. Uma história que serve de inspiração para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Quem trouxe, se está no celular, abra em 1 Samuel, o capítulo 16. Nós vamos bater um pequeno papo referente à história de Davi. Eu queria falar um pouco sobre esse jovem. E é uma história que eu particularmente amo, essa história de Davi. Porque a vida que Davi teve, a que nós conhecemos hoje, foi o vencedor de gigantes, aquele que derrotou Golias. Mas nem sempre Davi foi esse homem, esse jovem matador de gigante. Nem sempre ele foi um rei de uma terra. Em 1 Samuel, no capítulo 16, o primeiro versículo vai estar escrito: Então disse o Senhor a Samuel: Até quanto terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui Deus ele fala com outro jovem, mas que já estava adulto. Samuel era um homem de respeito, um sacerdote, e era alguém que tinha um chamado de Deus. E Deus chama esse homem, chamado Samuel, para ele pegar um chifre e encher de azeite, que ele levaria para uma terra, para uma casa, para um pai, aonde havia um filho, que seria o rei de toda a nação. Samuel então vai até a casa de Jessé. E chegando lá ele fala: Olha, Jessé, Deus ele me mandou vir aqui, porque um de seus filhos vai se tornar o rei dessa terra. Um dentre os seus filhos vai governar Israel, por escolhimento de Deus. Como um pai, Jessé deve ter ficado muito orgulhoso, porque Deus havia escolhido um de seus filhos. Um de seus filhos se tornaria rei, reinaria, governaria Israel. Jessé, por costume, por padrão, cultura da época, apresentou o seu primeiro filho. O seu primeiro filho, o primogênito, era o mais forte, o mais velho, o mais sábio. Esses filhos de Jessé eram homens que participavam de guerra. Eram homens que faziam parte do exército do rei Saul, que governava nessa época. Então, obviamente, Jessé achou: bom, o meu primogênito, o mais forte, o mais sábio, o mais velho, com certeza ele é o escolhido para ser o rei. Quando ele apresentou esse filho, que Samuel olhou para o céu e falou: seria este, Senhor? Deus ele vai e responde: negativo. O primogênito não é o que eu escolhi para ser o rei. E ainda Deus dá uma dura em Samuel. Acabou tomando de graça, porque ele achou: com certeza é o primogênito, com certeza vai ser o rei. Mas aí Deus chegou e falou: Samuel, não se atente à aparência dele, porque diferentemente do homem, eu não vejo o que está fora, mas eu vejo o que está dentro. E algumas vezes, algumas certas situações em nossa vida, a gente se encontra igual Samuel,
vendo por fora e falando: olha lá, esse cara é importante. Olha lá, esse cara é um homem sério. Esse cara é alguém que tem uma importância. E quando a gente vai ver, às vezes o cara, ele não é alguém muito agradável de se conviver. Alguém que, como dizem, é tóxico. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pelo que elas mostram ser. Às vezes a gente nem vê a pessoa direito e já fala: ih, essa daí eu não gosto não, não gostei não bateu com ela, não gostei. Mas aí Samuel, achando que era o primogênito que seria o rei, recebe a dura lição de que nem sempre a aparência importa. Então Samuel, ele decide passar para os próximos filhos. Falou: Jessé, não é esse não é esse o escolhido. Quais são os seus outros filhos? Jessé, então, ele vai, passa os seus outros filhos, vai passando e Deus vai negando. E Samuel passa o próximo e Deus vai negando. Até que chega no último, Samuel chega e pergunta: Jessé, não que são poucos, mas acabou seus filhos? Não tem pouco, mas tem mais algum? Aí Jessé vai e fala: olha, tem um lá no campo, ele estava apacentando as ovelhas. Samuel então falou: olha, manda chamar. E enquanto ele não chegar, nós não iremos sentar na mesa. Nós vamos esperar esse filho chegar, porque nós vamos esperar a confirmação de Deus, se realmente é o escolhido. E aí foi alguém buscar Davi, que estava lá cuidando das ovelhas. E aí possivelmente demorou um pouco, e talvez Samuel chegou, sentou, ficou esperando. E quando Davi chegou, Deus falou: Samuel, se ponha de pé, porque eis aí o escolhido, eis aí quem governará toda essa terra. E segundo alguns estudos, Davi, nessa época, ele era um jovem, assim como eu, assim como você. E às vezes a gente pensa: nossa, mas eu sou tão jovem, como Deus vai me usar? Eu preciso esperar crescer um pouco mais para ser usado na igreja, para participar das coisas da igreja? Mas com Davi, ele nos ensina que mesmo sendo jovens, nós temos algo para fazer dentro da igreja. Mesmo sendo jovens, nós não seremos esquecidos. Talvez a família de Davi esqueceu dele, cuidando das ovelhas, abandonado, sem ninguém por lá, sozinho. Talvez a família esqueceu. Talvez Davi se sentiu esquecido. Mas a Bíblia vai dizer: pode uma mãe esquecer do filho, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei de vós. E Davi não foi esquecido por Deus, e foi eleito o rei de Israel. Ali, Samuel pega o azeite e unge a Davi. E quando a gente vê essa passagem, nós vemos dizendo: e o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito Santo acabou de entrar na vida de Davi. E muitas pessoas acham que com o Espírito Santo, agora eu sou poderoso, agora eu posso fazer tudo, agora eu consigo fazer o que eu quiser. Mas aí Davi, ele já ensina uma outra lição. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus, mas no dia seguinte, ele voltou a cuidar das suas ovelhas. Porque não quer dizer que tendo o Espírito Santo de Deus, quer dizer que você vai ser melhor do que alguém. Você ainda tem as suas obrigações terrenas. Você ainda tem que cumprir com os seus atos. E além de tudo, o que é mais admirado é a sabedoria de como você utiliza isso. O que é mais admirado é a humildade com que você lida com o Espírito Santo de Deus. É muito importante
que quando a gente recebe esse Espírito Santo de Deus, recebe algo a ser feito na igreja, algo que é constituído para você liderar, é muito importante manter os pezinhos no chão, porque você precisa manter a sua humildade. Deus desaprova a desumildade. Então Davi, mesmo cheio do Espírito Santo de Deus, ele voltou às suas obrigações a cuidar das ovelhas. Mas um certo dia, Davi, quando chega em casa, ele percebe que alguns de seus irmãos não estão em casa, e seu pai fala: ó, Davi, eu preparei aqui uma marmitinha, um almoço para os seus irmãos. Eles estão lá na linha de frente de guerra, estão batalhando contra um exército que estava ali. E eu quero que agora você pegue essa marmita e leve lá para os seus irmãos, porque eles precisam almoçar. Davi então foi com toda a sua humildade, levou a marmita e entregou para os seus irmãos. Só que chegando lá, ele ficou curioso, porque ele viu que de um lado de um morro havia o povo dele, temoroso, tremendo, com medo. Mas do outro lado havia um outro povo, que estava gritando. Em específico, um gigante, que estava gritando, colocando medo nas pessoas. E aí Davi, olhando, falou: ei, o que acontece se alguém derrotar aquele gigante? Só por curiosidade mesmo. Aí talvez alguém chegou e falou: ô Davi, isso daí não é pro seu bico não, não interessa muito não. Mas ele questionou: o que ganha quem derrotar o gigante? E aí foram falar: olha, você vai ficar isento de impostos, você vai receber riqueza, e você vai ganhar a filha do rei para ser a sua esposa. E aí Davi olhou e falou: ficar rico, isento de impostos, e ainda ter uma mulher? Que interessante. E aí ele falou: eu vou lutar contra esse gigante. Já que ninguém vai, eu vou ir e vou derrotar aquele gigante. E aí alguns podem ter olhado ali pro outro e falado: esse menino aí endoidou, enlouqueceu, o parafuso caiu. Alguém ajuda ele porque cai na real. Alguém avisa. E aí Davi, mesmo assim, continuou. E aí ele foi até um rei, até Saul, e falou: olha, Saul, tem um gigante lá gritando com o povo e eu não estou gostando disso, e eu vou querer derrotar esse gigante. Saul falou: você endoidou, menino? Como é que você vai derrotar aquele gigante? Olha o seu tamanho, olha o tamanho dele. Aquele gigante Golias é lutador, é guerreiro desde a sua mocidade, e você é pastor de ovelhas. Como você vai conseguir derrotar? E aí Davi falou: olha, Saul, ninguém viu, mas quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, um certo dia apareceu um urso e tentou pegar uma ovelha minha. Eu falei: aqui não, urso, aqui eu vou lutar contra você. Davi se impôs, defendeu a ovelha e derrotou o urso. E para não bastar, veio um leão também, tentou roubar a sua ovelha. E ele falou: não, eu vou derrotar esse gigante. E acabou matando o leão. E aí ele ditando essa história para Saul, Saul olhou para ele e falou: rapaz, mas ninguém viu, nenhum homem viu. Mas o que mais importava, o que mais interessava ter visto, viu, que foi o Deus que está no céu. Ele viu Davi em sua batalha. Ele viu Davi contra o urso e contra o leão. E testificou e viu Davi contando a verdade, que realmente lutou. Saul então falou: então tá bom, eu vou confiar em você. Aquele que perder vai ter que ser escravo do povo que ganhar. Eu estou colocando o reino de Israel em suas mãos, Davi. Olha que coisa importante. Em uma simples batalha iria decidir o povo que iria obedecer e o povo que iria mandar. E essa responsabilidade estava na mão de um jovem. Que grande responsabilidade. Saul então falou: ó, pega essa armadura aqui minha, coloca a armadura, pega as armas e vai lutar contra aquele gigante.
Davi pôs a armadura, só que aí aconteceu um problema. A armadura era grande demais, Davi era pequeno. Ele olhou para Saul e falou: Saul, não vai dar não, hein? Olha essa armadura aqui, toda pesada. Se eu precisar correr, como é que eu faço com esse trambolho? Ele falou: não vou ir com isso não. Largou toda a armadura, largou todas as armas que Saul entregou para ele. E ele foi e passou em um simples riozinho. E pegou 5 pedrinhas. Nessas 5 pedrinhas, ele foi confiante em enfrentar aquele gigante. Quando ele chegou, ele olhou para o gigante e falou: olha, eu vim aqui te derrotar. O gigante falou: ih, esse daí já está no papo. Já ganhamos. E começou a insultar o povo e falou não sei o que lá, e eu vou derrotar você, e a sua carne eu vou entregar aos lobos, e você já era. Davi não sentiu medo. E nós podemos ver na grande fala que ele diz: tu vens a mim com espada, escudo e com lanças. Mas eu venho a ti, não com armadura e nem com espadas, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Rei dessa terra. Aí o gigante já podia ter tremido. Aí quem ouviu isso falou: já era, ganhamos. Porque ali Davi convocou o Deus do Exército para estar ao lado dele. Ali a vitória de Davi foi decretada. Talvez nem ele poderia estar esperançoso, mas a partir do momento que ele declarou: o meu Deus está do meu lado, é porque ele ia vencer. E isso aconteceu. Ele pegou sua pedrinha e, como conhecemos a história, ele girou e lançou. E a pedra acertou o gigante. Só que o mais interessante é que o gigante não morreu naquela hora, ele simplesmente caiu desmaiado. E a Bíblia vai falar que Davi foi até o gigante, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. E aí é algo muito pesado e nossa, cortou a cabeça do gigante. Porque imagine, se Davi chegasse e cortasse um dedo do gigante e fosse embora. Assim que o gigante acordasse, ele ia sentir a dor, mas ainda assim ia se levantar e ia falar: eu vou me vingar daquele jovem, eu vou correr atrás dele e vou matar aqueles jovens. E isso a gente consegue comparar com umas coisas que acontecem em nossa vida, chamadas problemas. Esses problemas parecem ser gigantes para nós e parece que a gente não vai conseguir enfrentar. Quem sabe você já se sentiu em uma situação dessa, onde você falou: olha, essa adversidade aí é grande demais, eu não vou conseguir não. Mas aí você peleja, você continua, persiste, e aí você vê e venceu. E aí a grande lição que a gente aprende com uma vitória que Davi teve aqui, foi que não basta somente você derrubar o seu problema, você tem que acabar com o seu problema, você tem que pôr um fim no seu problema. Davi cortou a cabeça do gigante. Imagine se Davi cortasse o cabelo daquele gigante. Alguém aqui já viu alguém na rua sem cabelo? Eu tenho um aqui na igreja, cadê ele? Um carequinha aí. Então, a gente... Olha lá ele, olha lá. O carequinha da igreja. Imagine se Davi cortasse só o cabelo. O gigante ia levantar e ia correr atrás de Davi e ia derrubar. E olha que interessante, aquele ali é gigante também. Olha o tamanho dele. Alguém já viu alguém andando na rua sem perna? Eu já. Sem braço? Eu também já. Mas alguém já viu alguém andando sem cabeça? Eu nunca vi. Tem alguns mais antigos que falam que já viu mula sem cabeça por aí. Mas eu nunca vi não. Mas agora a pessoa sem cabeça eu nunca vi andando pela rua. E Davi foi e cortou justamente a cabeça do gigante. Por quê? Porque não tem como o gigante se levantar, porque ele estava sem a sua cabeça. Isso nos faz entender o quê? É necessário nós cortarmos o nosso problema pela raiz. Tem muitas coisas que nos puxam para baixo, tem muitas coisas que vêm tentar para nos fazer parar, que às vezes até quase nos mata.
Mas quando a gente vence ela, não basta simplesmente colocar ela no chão. Tem que cortar o mal pela raiz. Que foi exatamente o que Davi fez. Acabou com o mal. E após disso, venceu a guerra. E aí imagine a vida de Davi. Nossa, um matador de gigantes. Uau! A criança, o jovem que venceu um gigante de guerra. Ele passava e as pessoas olhavam e falavam: olha só que guerreiro. Olha só. Mas Davi sempre se manteve. Eu não venci pela minha própria força. Eu venci porque eu tinha um Deus ao meu lado. E nós não vencemos pela nossa própria força. Nós vencemos porque temos um Deus ao nosso lado. E é muito interessante porque Deus chamou Davi para ser um rei. Não foi para ser matador de gigante. Davi não tinha nada que matar de gigante. Mas algo muito importante foi que aquele gigante era um upgrade na vida de Davi. Nossa vida, imagine como uma fase de videogame. Começa no fácil, depois vai passando de fase, vai dificultando, vem alguns problemas, chegam os chefões, e aí complica tudo. Meu Deus do céu, ô chefe, complicado. Mas aí a cada vez que a gente passa em uma fase de videogame, a gente recebe uma recompensa. Talvez um equipamento mais forte, talvez pontos de resistências, talvez força, sabedoria. E a vida de Davi foi assim também. Vencendo o gigante, ele deu um upgrade nela. Se tornou mais sábio. Percebeu que independente do tamanho do problema, o importante era ele ter Deus. Aprendeu a confiar mais. Então na sua vida vai ser como um jogo de videogame. Vai vir muitas dificuldades, muitas fases complicadas. Mas ainda assim, conforme você for passando, você vai evoluindo. E Davi foi evoluindo, foi aprendendo, foi tendo sabedoria, e Deus foi ensinando a Davi. Até um certo dia que ele assumiu a liderança do reino. Já adulto, ele se tornou o rei. Mas repare que a parte mais importante na vida de Davi foi em sua infância. Não é à toa que é o que nós mais conhecemos. Davi, aquele que venceu o gigante. A parte mais importante estava na vida de Davi, estava na sua adolescência, na sua juventude. Porque tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Davi plantou confiança em Deus e colheu confiança. Davi plantou e semeou fidelidade com Deus. E Deus entregou a colheita da fidelidade. Então tudo que nós plantamos, nós iremos colher. E uma grande pergunta que eu quero deixar para nós jovens: o que nós estamos semeando em nossa juventude? O que eu estou plantando na minha terrinha que se chama coração? Eu estou plantando a presença de Deus ou a presença do mundo? Qual a plantação que eu estou dando crescimento? Aquela que Deus aprova ou aquela que nos leva distante de Deus? Qual semente está no seu coração? Davi semeou a semente do amor de Deus, a confiança e a fidelidade, e ele colheu, e um dia ele se tornou um rei. Mas uma simples lição também: mesmo ele sendo adulto, mesmo tendo toda a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus, um certo dia Davi caiu. Davi errou. Davi falhou um certo dia. E olha que ele era um rei muito conhecido, muito forte, sábio. Muitos estudiosos concordam que Davi, ele foi o rei que mais conquistou territórios. Então ele era muito rico. Ele tinha muita terra, governava muitas pessoas. Ele era influente e era cheio de Deus. Mas mesmo assim, um certo dia ele caiu. Ele errou. E Deus nos livre, mas nós estamos sujeitos também à queda. Se não nos mantermos com os pés firmes ao chão, nós podemos sair voando e quanto mais alto, maior a queda.
Davi cobiçou demais. Ele tinha muitas riquezas, tinha muitas coisas, mas ele cobiçou algo a mais e errou. E além disso, além de cometer o seu erro, ele implantou mais erro ainda, deu mais crescimento a erro. Até um certo dia que chegou alguém chamado Natan, chegou e falou e apontou o dedo na cara de Davi e falou: você está errado, meu irmão. É o seguinte, você errou e agora você precisa reconhecer seu erro. Você caiu, agora você precisa levantar e seguir em frente. Você errou e caiu, mas é momento de se levantar e seguir. Pedir perdão para Deus e continuar. Davi, ele percebeu o seu erro. E ele tinha muitas riquezas, e naquele tempo era muito comum se realizar sacrifícios para perdoar os pecados que você tinha cometido. Mas Davi, ele falou: pouco importa o sacrifício. Eu errei, agora eu preciso assumir o meu erro. E preciso pedir perdão para Deus. E a forma mais bonita que Davi encontrou em pedir o perdão para Deus foi falar: Senhor, eu errei. Eu abro o meu coração porque eu realmente errei. Mas eu quero te pedir uma coisa. Eu posso perder meu reino, minha riqueza, os meus bens materiais, posso perder minha família e a minha vida até. Mas uma coisa eu não posso perder: não aparte de mim a tua presença. Uma coisa somente é necessário: a presença de Deus em minha vida. Isso eu não posso perder. Essa é a essência da minha vida. É isso que me faz ser quem eu sou, a presença de Deus. É isso que me habilita, é isso que me faz ser diferente, a presença de Deus. O ponto de referência que precisa ter no seu emprego, na sua escola, no seu fluxo de amigos, é você. A presença do Espírito Santo tem que ser a sua referência para você servir como referência para os outros. Você tem que fazer a diferença. Eu posso perder toda a minha riqueza, posso perder toda a minha sabedoria, mas eu não posso perder a presença do Deus Todo-Poderoso. Isso eu preciso cultivar. E é isso que eu quero que você cultive em sua vida. A presença do Espírito Santo. Porque falando assim parece: nossa, mas é tão simples, é só isso. Mas isso tem um peso grande para a nossa vida. A presença dele em sua vida é muito preciosa. No início do culto eu falei que Jesus, ele se fez homem, se sacrificou por amor a mim e por amor a você. Olha a importância que você tem. Um inocente se sacrificou para hoje você ter vida. Ele sofreu chicotada. Sabe a dor do que é uma chicotada? Sabe a dor de você carregar uma cruz pesada e ainda receber chicotada durante o caminho? Sabe qual é a dor de você ser pregado na cruz, ser erguido, e uma cidade inteira olhar para você e falar: olha só, o cara é errado, olha só a humilhação que está tendo, porque a morte em cruz era humilhante, a mais humilhante que havia na época. E Jesus foi crucificado, mas Jesus não errou. A cruz era para Barrabás, a cruz era para mim. Quem deveria estar naquela cruz era eu e não Jesus. Quem deveria estar na cruz era nós, não ele. Ele foi um simples cordeiro que sofreu por mim. Todos os pecados que havia em minha vida foram pagos pelo sangue do Deus vivo, pelo sangue de Jesus. Olha o peso que há em nossa vida. Um inocente se sacrificou e ele estava morto. Morreu. O primeiro dia estava morto. O segundo dia estava morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele se levantou. Ao terceiro dia ele disse: eu estou vivo e eu reino.
Jesus pagou. Jesus venceu a morte. A morte venceste. Não há nada que para o nosso Deus. Não há nada que para Jesus. O maior medo em nossas vidas é a morte. Mas o maior bem que eu posso receber é a morte também. Porque a morte me faz ir ao lado de Jesus. A morte me leva mais perto. A morte me faz ser próximo de Jesus. Olha a importância que você tem. Há muitos anos atrás, Ele morreu por você. Nessa noite você entenda isso. Era eu naquela cruz. Era eu que precisaria ter sofrido. Precisaria ter sido humilhado, porque eu sou falho. Eu erro todo dia, eu peco, cometo erros. Mas Jesus não. Jesus não merece. Jesus não mereceu essa dor. E a maior dúvida que nós temos é como pode nós negarmos a Jesus todos os dias com os nossos erros e mesmo assim Ele continuar nos amando. Como pode eu falhar com Ele todos os dias e Ele continuar me amando? O seu amor é um amor incrível, um amor sem explicações. E esse amor foi entregue para você. Eu quero que você entenda, foi entregue para você. Especificamente, você foi escolhido para ser amado por Jesus. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele entregou o seu Filho para o mundo. Não foi só para alguns, foi para o mundo inteiro. Foi para aquele que é alto, para aquele que é baixo. Foi para o rico, foi para o pobre. Foi para o bem vestido, foi para o mal vestido. Ele entregou o seu Filho para todo mundo. Então você pode até se sentir falho, você pode até falar, nossa, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou imerecedor, eu faço isso e faço aquilo lá. Mas foi por ti que Ele se entregou. Foi por você que Ele sofreu. Nós louvamos que queremos conhecer a Jesus. E isso foi um breve relato do que Jesus fez por você. Hoje nós aprendemos um pouquinho mais do amor de Deus. E eu quero que você leve para a sua vida a sabedoria do amor que você tem, que você recebeu de Cristo. O amor que Ele tem por você. E eu dei um exemplo de Davi, um jovem que estava esquecido, mas que foi amado também. Talvez você se sente esquecido. Talvez você se sente abandonado. Tem muitas fases em nossa vida, fases complicadas, fases difíceis. Eu já me senti em uma fase, eu já estive em uma fase que eu me senti sem nada, que eu precisava de alguma coisa. Que eu não me sentia bem, que eu falava, nossa Deus, eu preciso que o Senhor faça algo por mim. E talvez você está passando por isso também. Só que eu quero te falar que Deus, Ele não te abandonou. Eu quero marcar isso na sua vida, Ele não te abandonou. Talvez alguém se esqueceu de você, mas Ele não se esqueceu. Talvez ninguém está vendo o seu esforço, mas Ele está vendo o seu esforço. Ele está vendo toda a sua dedicação, jovem, para lutar contra o mal. Ele está reparando que quando você está em meio aos seus amigos, você está se impondo, que você está resistindo ao mal. Ele está olhando isso em sua vida, olhando o seu esforço e a sua dedicação. E assim como Ele olhou a dedicação de Davi, e mais para frente, Ele entregou a bênção de Davi. O que prometeu a Davi, Ele cumpriu. E o que Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Por mais difícil que seja. Então nós não somos esquecidos por Deus.
Ele sempre está ao nosso lado. Você acredita nisso? Você entendeu qual que é o amor que você tem? O amor que foi entregue para você? O amor que Jesus te amou. Foi um amor pela morte em cruz. Ele pagou toda aquela nossa dívida. Ele pagou com o seu sangue. Tudo que cometemos, todos os erros, nossas falhas, Ele pagou. Com o seu sangue, Ele se entregou e pagou. Esse é quem tu és, Jesus. Uns te chamam de Deus, outros te chamam de Senhor. Mas nós nos atrevemos a te chamar de meu amor. Porque Ele é o amor da igreja. Ele é aquele que virá buscar a sua amada igreja. Tem um louvor muito lindo e bem conhecido. Yeshua. Essa tradução significa Deus amoroso.